Olá, meus seguidores, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um repelente perturbador para espantar cães, gatos, ratos, pombos, insetos em geral, como pernilongos, moscas, entre outros aí também que estão a te perturbar. A questão da diferença entre esse repelente perturbador para cães, gatos, pombos, ratos, moscas, insetos em geral, é apenas a frequência de trabalho dele. Portanto, você consegue utilizar o mesmo circuito que é um oscilador estável para estar programando ele, ajustando esse circuito para que ele opere na frequência que você desejar. Por exemplo, eu já tenho no tato mesmo, já vou dizer, no ouvido a frequência para espantar cães. Então eu já sei o ponto aqui de funcionamento dele apenas escutando o ruído, que é o ruído para cães. Por exemplo, se você não tem isso aí gravado na memória, você não sabe qual que é a frequência que vai espantar ratos, ou por exemplo gatos ou pombos, então você vai fazer o seguinte: se aí na tua casa, aí no teu prédio tem pombos, o que você vai fazer? Você vai fazer esse circuito, você vai ajustando ele. Quando você notar que os pombos eles vão se sentir incomodados e vão se retirar do local, esse é o ponto exato. Isso aí vale também para ratos, cães, pernilongos. Você vai fazer o circuito, vai chegar perto aí de um pernilongo safado e vai ajustando. Quando você vê que o pernilongo sai dali e vai para outro lugar, é sinal que o que? Aquela frequência está incomodando ele, tá? Então ele de alguma forma está se sentindo ameaçado e vai embora. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como faz, não é difícil, é uma plaquinha bem simples, o projeto irá ficar na tela. Algumas partes que eu tenho que instalar e não vai assim muitos componentes, são componentes fáceis de estar encontrando aí, por exemplo, na loja de eletrônica da esquina da tua casa, até mesmo em sucatas de eletrônicos e no Mercado Livre. O mais complexo é esse cara aqui, que é um piezoelétrico, é um cristal de piezo, muito comumente utilizado pelos chineses em alarmes, até naquelas bonequinhas, aqueles celulares antigos que fala How are you, por exemplo. Então é comum encontrar esse cara aqui. Eu vou soldar ele primeiro, antes de tudo aqui, para vocês verem qual que é a ligação. Se você está com o projeto em mãos e está seguindo esse projeto aqui, você vai notar que esse daqui é um negativo. Então, o piezo ele vai ligado com o positivo aqui e o negativo aqui, ok? Agora também você vai precisar soldar aqui os transistores. Nesse meu aqui eu irei utilizar o BC548, tá ruim de foco hoje. Mas pode ser o BC337, BC547. Os terminais da esquerda para a direita é coletor à minha esquerda, base no meio e emissor à direita. Ele vai soldado para frente e o piezo ele fica ali nas costas dele. Vão duas unidades aqui de transistores. Eu vou soldar o primeiro resistor. No projeto prevê de 2K7, que é vermelho, roxo, vermelho e dourado. Mas eu vou soldar o de 2K2, que é vermelho, vermelho, vermelho e dourado. Que vai ligado de positivo até o coletor do meu primeiro transistor. O próximo resistor também é de 2K2. O próximo resistor aqui é de 120 kΩ de resistência. Ele seria marrom, vermelho, amarelo e dourado, mas eu vou utilizar aqui um de 150K, que é praticamente a mesma coisa, irá funcionar do mesmo jeito, que é marrom, verde, amarelo e dourado. No projeto ele também prevê um capacitor de poliéster ou cerâmico de 4N7. O de 4N7 ele vem com o código estampado de 472, ok? Então irei soldar ele aqui entre os dois transistores. Eu estava esquecendo aqui do último resistor, que é um resistor de 4K7, que é amarelo, roxo, vermelho e dourado.
ele vai aqui entre o capacitor de 4N7 e a base do segundo transistor. Agora eu irei soldar o trinpot, pode ser um potenciômetro de 20 até 100K. Nos testes que eu fiz, eles funcionaram muito bem, esse aqui também funciona muito bem. Se você não tiver um trinpot com uma resistência maior do que 20K, você pode utilizar um resistor aqui maior do que 4K7, por exemplo de 10K, de 20K, de 30K. Se, por exemplo, você não achar um trinpot de 100K, por exemplo, que prevê no projeto, você pode utilizar um fixo ali de 50K e um outro aí de 10K também vai servir muito bem. O terminal da direita e o do meio eles vão soldados juntos. Só o da esquerda que ele vai sozinho no resistor de 4K7. O próximo capacitor ele é de 2N7. De 2N7, no corpo dele vai estar estampado 272. Mas se você não tiver o de 272, você pode tentar com o de 472 que você já utilizou. Ou, por exemplo, aqui de 102, que é um NF. Então, você pode tentar com o de 4,7 ou de 1 NF. Eu vou colocar aqui esse de 4,7. Esse capacitor ele vai entre o resistor de 120 até o nosso piezoelétrico. Eu vou colocar bem aqui esse capacitor. Caso não fique maneiro ele, nós conseguimos fazer a alteração aí a gosto também. Lembrando que tem alguns piesos que não irão funcionar. Eu já testei vários. Tem alguns que não funcionam mesmo você seguindo à risca o projeto. Então fica essa dica. Se você fazer aí, depois testar os componentes, eles estão bons e você seguir o projeto à risca e não estiver funcionando, troca o peso. Comigo também já aconteceu. Eu troquei depois todos os componentes, testei tudo e por último troquei o peso e era ele o problema. Ele não estava oscilando na frequência do projeto. Era um piezo que trabalhava com uma frequência mais alta. Então fica essa dica, ok? Beleza? Então agora eu vou fazer o teste aí para ver como que o circuito vai se comportar. Vou soldar o fiozinho negativo aqui nos emissores dos meus transistores. O fio vermelho aqui sem a lista, ele vai no positivo, que vai na alimentação dos coletores dos transistores. Olha aí, o projeto está pronto. Agora só vou testar para ver se realmente ele ficou funcional. A alimentação aqui de 9 volts. Uma bateria dessas de multímetro funciona muito bem. E bora lá então fazer o teste, belezura? O projetinho aí tá funcionando já ajustado na frequência canina. Uma bateria de 9 volts, que está aqui do meu lado. Ajustado em 9 volts, ok? Única alteração que eu fiz, não precisava, mas eu fiz para deixar ele melhor. Foi esse capacitor aqui que era de 4N7. O projeto prevê de 2N7. Eu tinha colocado um de 4N7 e agora eu coloquei um de 1N. E funcionou muito bem. Ele fica mais agudo. Não sei se dá para escutar o ruído aqui. Se pega no microfone da câmera. Aqui tem 2 microfones, né? Então agora eu vou fazer o ajuste aqui. E você deve fazer a mesma coisa aí perto dos pombos, perto dos ratos, perto dos gatos, perto dos morcegos e entre outros, olha aí. Então essa é a frequência para cães. Pra gente, a gente vai escutar um apito que não irá incomodar. E quanto mais eu vou subindo aqui, mais ele vai ficando grave, mais eu vou escutando essa frequência, mais essa frequência vai subindo. Cães, morcegos... é a mesma frequência que irá funcionar. Ratos também. Já para gatos é outra frequência, para pombos é outra frequência, para pernilongos, insetos em geral é outra frequência. Agora vocês vão vendo que eu vou fazendo ajuste e o som aqui ele vai se alterando, ok? Fique esperto aqui nesse peso, ele precisa de uma base aqui, ó, por exemplo, um papelão formando um cone, ó, alguma coisa embaixo dele aqui. Porque ele dissipa mais o som, olha aqui. Se eu erguer ele, o som vai meio que se cancelar.
Se eu coloco ali ele novamente, olha, o som ele vai ficar mais forte. Então bora lá no ajuste, ok? Olha, estão escutando? Então essas são as alterações. Você fazendo alterações bem de leve, mínimo do mínimo, tá? Porque se você fizer correndo tudo que nem eu fiz assim, olha, cara, você não vai saber qual que vai ser a posição do Trimpot aqui, que, por exemplo, vai afastar o gato lá. Depois que você fez o ajuste, você marca com uma caneta, olha. Vocês estão vendo? Então é aí. Olha. Essa é a frequência para cães. Eu já conheço de cor. Belezura? Ajustado, agora eu irei colocar ele dentro de um cano PVC, ajustar bem certinho e volto com ele montado para vocês verem. Belezura? Olha aí o aparelho montado, olha como que ele ficou. Então essa parte ali do piezo ele ficou mais para o fundo, justamente para fazer uma espécie de cone de corneta para se dissipar por esse furo. Aqui, questão da alimentação, eu utilizarei uma bateria aqui que é de no break, só que ela está com defeito, então ela está marcando aproximadamente 9 volts aqui. Olha no multímetro lá. Então, 8 volts, tá? Essa bateria não tá boa. Então é de 8 a 9 volts. Se for utilizar 12 volts, daí eu recomendo colocar um resistor ali de uns 50 ohms de resistência, 100 ohms de resistência, tá? Agora eu vou ligar aqui as pontas. Aqui tá marcado, ó, positivo e negativo. E dá para escutar o ruído aí, olha aí. Tá? Não sei se pega no microfone da câmera. Espero que pegue, mas tá funcionando. Você pode utilizar a bateria de multímetro mesmo. Não vai ter um consumo elevado, então ele vai ficar vários dias ligados aí com uma bateria de multímetro, até uma semana, porque ele consome o mínimo do mínimo mesmo. O consumo dele é muito baixo, tá? Pode ser, por exemplo, umas 3 baterias dessas 18650, dessas de lítio também, ou uma bateriazinha de 9 volts qualquer aí funciona. Só que ele é feito com 9 volts justamente para funcionar naquela frequência que eu já configurei. Se você fizer uma alteração muito brusca de 3 ou 4 volts de diferença para mais ou para menos, ele pode ser que ele não funcione corretamente na frequência que foi programada, ok? Então é isso aí, pessoal. O aparelhinho aí pronto e funcionando. Esse é um modelo, tá? Eu só faço designer, mas eu não faço para vender. Eu indico quem faz, ok? Beleza? Então, até mais. Tchau, tchau.